Iniciemos então a nossa 20ª aula de nosso estudo bíblico católico. Salve Jesus! Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católico de Verdade, e vamos então caminhar para a conclusão das epístolas católicas do Novo Testamento. Hoje nós abordaremos as 3 cartas de São João e também a epístola de São Judas. Vocês percebem que o cenário está diferente, isso é porque eu estou em casa, inclusive está tudo improvisado, inclusive a ausência do meu São Jerônimo. Mas peço a compreensão de vocês para que nós possamos hoje desenvolvermos uma boa aula e caminharmos na compreensão do Novo Testamento. Nós já estamos quase encerrando o nosso conteúdo, aquilo que nós programamos. Nós temos apenas mais 4 aulas pela frente, então que Deus nos ajude de fato a perseverarmos. Você que caiu de paraquedas neste canal, vai observar que nós temos nesta playlist chamada Estudo Bíblico Católico outras 28 aulas abordando todo o Antigo Testamento e até agora os livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos canônicos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas. Hoje nós concluiremos as cartas católicas e na semana que vem o Novo Testamento e toda a Escritura, abordando o Apocalipse de São João. Por isso, convido você a curtir, a comentar, a compartilhar esta aula, a inscrever-se no canal, a ativar as notificações. É importante, meu caro, minha cara, a sua participação. É importante que você possa trazer as suas perguntas, as suas dúvidas, para que nós possamos cada vez mais evangelizar a você. E para que nós também possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Por isso, então, vamos hoje dar início, como sempre, pedindo ao Espírito Santo que ele nos conduza, que ele nos ilumine, que ele nos ajude a compreender melhor a sua santa e divina palavra, para que tudo aquilo que nós abordarmos, tudo aquilo que nós virmos, possa ser útil para a nossa salvação, para a nossa instrução. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. São João Henry Newman, rogai por nós. Muito bem, então vamos iniciar o nosso compartilhamento de slides para que nós possamos abordar hoje, então, as epístolas de São João e a epístola de São Judas. Eu creio que vocês já estejam vendo os slides, mas que já não estejam mais me vendo. Bom, então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Hoje nós temos, então, a aula 29, com o conteúdo que eu já... Deixa eu também diminuir um pouco aqui. Pronto. As 3 cartas creditadas a São João possuem uma forte relação com o 4º Evangelho, de modo que muitos consideram que tenha sido o mesmo autor das cartas e de João, embora, já vimos, seja difícil afirmar a autoria joanina.
embora a tradição o tenha feito. Então é muito importante que nós nos recordemos daquela aula que nós tivemos sobre o quarto evangelho, sobre o evangelho de São João. Salvo engano, foi a aula 21 que nós abordamos o evangelho de São João. Falamos sobre a autoria joanina do quarto evangelho, falamos sobre as possibilidades de existirem mais de um nome da antiguidade, do período apostólico, entre o final do primeiro século e o início do segundo século, existir talvez um João presbítero, um João de Patmos, ou qualquer outro João, ou a comunidade joanina, o discípulo amado, que se identifica como membro de uma comunidade joanina, ou quaisquer outras teorias acerca de quem é este João, o ancião, o presbítero, o apóstolo, o evangelista, etc. A tradição da Igreja vê apenas um único João como sendo o autor do quarto evangelho, destas três epístolas gerais, católicas, universais, e também como o autor do Apocalipse. Então, ler estas cartas serve mais ou menos como uma introdução ou como um complemento àquilo que está no quarto evangelho. Percebemos que o vocabulário, que o estilo, que alguns temas, algumas referências, especialmente na primeira carta, estão diretamente ligadas com o quarto evangelho. Da mesma forma que Lucas está conectado aos Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então, com isso, nós podemos ver que são escritos derivados do Evangelho. Primeira aula do Novo Testamento, que o Evangelho de São João não é apenas o último evangelho do cânon, mas também é o último evangelho a ter sido escrito. Ele foi escrito entre os anos 90 a 100 depois de Cristo. Por isso se acredita que estas cartas tenham sido escritas logo depois. Porém, alguns autores colocam uma autoria mais tardia, então se tratam de escritos já do segundo século, depois do ano 100 até mais ou menos o ano 120, antes da segunda carta de São Pedro, a qual os estudiosos acreditam que seja, então, a última carta, o último livro a ter sido escrito no Novo Testamento. Como vimos na aula passada, alguns acham que até o ano 150 ainda não havia a segunda carta de Pedro. Mas, fora essa questão mais técnica autoral à parte, é importante ressaltarmos que estas cartas já apresentam uma certa preocupação com doutrinas estranhas como o gnosticismo, o adocionismo, o docetismo, o milenarismo e outras heresias que começam a causar divisão nas comunidades cristãs do início e meados do século II, e que são combatidas pelos escritos mais tardios do Novo Testamento. Então, estas quatro heresias são, por assim dizer, as principais que surgem nesse período pós-apostólico, em que nós temos o surgimento de um gnosticismo cristão. Claro, já havia o gnosticismo judaico, e aqui a linha que delimita o cristianismo do judaísmo fica cada vez mais clara. Então, já é possível identificar alguns gnósticos, como, por exemplo, Marcião de Sinope, Basílides e outros, que são, de fato, gnósticos de uma vertente cristã. Este gnosticismo é um grupo de muitas heresias, pois o gnosticismo é de fato um dos temas mais importantes da igreja primitiva que nós estudamos
um pouco no nosso curso de História da Igreja no ano passado e vimos que as correntes gnósticas são muitas. O doutor Santo Irineu de Lyon descreve várias e combate várias vertentes gnósticas na sua obra contra as heresias. O próprio Santo Afonso de Ligório também mostra que são muitos os grupos gnósticos, porém, todos eles possuem um erro comum, que é uma visão dualista do mundo, profundamente negativa com relação à matéria, considerar que o Deus do Antigo Testamento, o Deus Criador, o Deus Pai, é uma espécie de vilão, de Deus mau, que criou este mundo, e que Jesus Cristo, na verdade, representa o verdadeiro Deus, é o Deus bom, é o Deus espiritual, é o Deus que liberta da matéria, e por conta disso, como Marcião afirma, o Antigo Testamento deve ser excluído, outros fazem a afirmação de que nenhuma das escrituras de fato é verdadeiramente a doutrina de Cristo. O adocionismo, por exemplo, é uma heresia que colocava que Jesus foi adotado pelo Pai, então ele não é desde a eternidade gerado no Pai, ele não nasceu da Virgem Maria e se encarnou, ele não é Deus desde toda a eternidade. Eles acreditam que Jesus é uma criatura qualquer, um homem qualquer que foi adotado por Deus. Algumas vertentes dizem no nascimento, outras no batismo. Em algum momento da vida de Jesus, ele foi assumido como filho de Deus pelo Pai. Depois tem o docetismo, né? Esta heresia afirma que Jesus, na verdade, ele tem uma aparência de carne, mas não é carne, que Jesus não assumiu a carne, porque, numa visão grega, a carne é símbolo da matéria, que é relacionada à fragilidade, ao pecado, enquanto o espírito é o princípio da pureza, é o princípio elevado, é o bem. Aqui nós temos todo aquele ideal platônico comum na antiguidade, de que a carne é má, a carne é o cárcere da alma. Então Jesus logo não poderia ter corpo porque é espírito. E as cartas de São João condenam severamente esta noção. Depois, o milenarismo é uma crença de que o reino dos céus viria logo e seria seguido então por um reino de 1000 anos nesta terra. Então é uma heresia escatológica que anunciava uma vinda iminente de Jesus, mas uma escatologia transcendental de que o reino na verdade seria aqui mesmo, enfim. Então é um problema muito grande que levou muitos cristãos no final do primeiro século a abandonarem de fato a esperança escatológica verdadeira e buscar certas seitas que apregoavam o fim do mundo, como o apolinarismo, depois como o macedonismo e outras heresias nos séculos subsequentes. Então, este grande parênteses sobre as heresias mostra que já no segundo século, num período em que o cânon nem estava fechado ainda, nós já temos alguns problemas doutrinários que aparecem no cristianismo antes de 100 anos da ressurreição de Jesus e que os escritos tardios do Novo Testamento se preocupam muito em desmascarar esses problemas. Assim como depois toda a literatura apostólica dos padres da igreja, né? Como diz este slide aqui. Também os santos padres, os chamados padres apostólicos e os padres apologetas, vão se dedicar a combater essas primeiras heresias, né? Entre os escritos mais importantes dos santos padres, nós temos a Didaqué, a Epístola de Barnabé, as cartas de São Clemente, de Santo Inácio e de São Policarpo. Temos o Pastor de Hermas, temos as apologias de São Justino,
depois, não nos padres apostólicos, mas nos padres apologetas, vamos ter o doutor Santo Irineu de Lyon e tantas outras obras importantes que desmascaram essas heresias tão antigas. Tendo feito então esta grande introdução, vamos partir então para as cartas e o conteúdo de cada uma delas. A primeira carta de João, segundo os especialistas, é a carta que está mais relacionada ao Evangelho. Ela teria sido escrita com a finalidade de ser uma apresentação geral do quarto Evangelho. Por isso, repete muitas de suas ideias e citações de forma literal, sendo que os destinatários da carta são as comunidades da Ásia Menor, como no Apocalipse. Então, esta primeira carta é, por assim dizer, uma apresentação do Evangelho. Então, quem ler a primeira carta de São João, na visão de alguns especialistas, está lendo, por assim dizer, uma introdução ou um recorte com as ideias principais do Evangelho de São João, ou do quarto Evangelho, do Evangelho ciclonado, e que assim como o Apocalipse, ela está dirigida para as comunidades da Ásia Menor. Então, seria este o contexto em que se deu a carta. E estas comunidades da Ásia Menor, no final do primeiro século, como o próprio Apocalipse vai nos dar a entender, elas sofrem por causa de divisões que são geradas por doutrinas estranhas. Então, essas doutrinas estranhas que eu citava anteriormente, claro que num estágio menos desenvolvido, mas já estavam presentes e já estavam causando confusão na fé e na vida das comunidades, especialmente nas comunidades gregas, porque tinha uma forte influência helenística. Né? Então, o autor se coloca como uma testemunha ocular de Jesus, cujo objetivo é levar os leitores da carta à mesma alegria e comunhão com Jesus Cristo, que é a luz que se opõe às trevas, que deixou o mandamento do amor, que é condição essencial para a vida cristã, e que deve ser realizada de maneira prática. Então, aqui nós temos algumas ideias principais da primeira carta de São João, que é o fato de que esta carta tem a finalidade não apenas de solucionar as divisões internas doutrinárias das comunidades da Ásia Menor, ou de quaisquer outras comunidades que possam ler a carta, mas também de levar os leitores a uma comunhão com Jesus. O autor, que não se apresenta diretamente, mas vai se colocar no plural também, como aqueles que de fato viram e ouviram Jesus e que desejam levar a palavra de Jesus para que eles estejam em comunhão com Cristo e com eles, para que a alegria deles seja perfeita. Por isso Jesus é anunciado como a luz que ilumina as trevas, como o próprio Jesus diz no Evangelho de São João. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Além disso, uma grande ênfase na questão do mandamento do amor, que é uma ideia que está mais ao final do Evangelho de São João, capítulo 15. E também que este mandamento do amor deve ser realizado de maneira prática, e que o amor ao próximo confirma o verdadeiro amor a Deus. Também a grande, original e importante ideia de que Deus, aliás, não ideia, realidade, de que Deus é o amor. Então, São João vai insistir nesta realidade. Deus é amor. O amor que nos amou primeiro. E quem ama vive na luz. Quem não ama vive nas trevas. E mais, a cristologia dessa carta vai nos dizer que Jesus é o nosso intercessor que perdoa os nossos pecados. Ele é o Paráclito, ou seja, ele é o Consolador, né, como o Espírito Santo. Então,
Veja que a cristologia da primeira carta de São João é uma cristologia muito avançada, assim como do quarto evangelho. Para a primeira carta de João, o cristão deve agir a partir de Cristo, praticando o amor mútuo, vivendo na fé e na pureza de coração. Não deve ouvir e nem mesmo estar com os que ensinam heresia, pois esses estão nas trevas, assim como aqueles que amam a Deus sem amar o próximo. Então, Cristo é o nosso grande exemplo. Cristo é a luz e nós devemos andar na luz. Quem não anda com Jesus está nas trevas. Quem ensina diferente de Jesus e dos apóstolos está nas trevas. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, não caminha na luz, mas caminha nas trevas. Como diz o próprio São João, é um mentiroso. E a mentira tem um pai, como ensina o Evangelho de São João, e o pai da mentira é o diabo. Isso somos do diabo, não somos de Cristo. Ele ressalta a ideia de que Cristo nos fez de fato sermos filhos de Deus. Isso é um grande presente do amor do Pai por nós. Nós somos filhos de Deus. E por isso devemos agir como filhos de Deus e não como filhos do diabo, não como filhos das trevas. Então veja que é um princípio muito espiritual, elevadíssimo, de quem é Cristo, de quem somos nós à luz de Cristo, mas também um exemplo prático de que Jesus deixou o mandamento do amor e para que nós pudéssemos amar, obedecendo a esse mandamento, nós alcançamos a comunhão com Cristo, que é o amor que nos amou primeiro, amando ao próximo, nós estamos atestando o nosso amor por Deus, aquele que nos amou e nos ama. Então veja que o autor da primeira carta de João anuncia uma vitória em Cristo sobre todas as coisas do mundo, para todos os que creem nele. Ele já realiza a salvação futura, mas ainda ele virá uma segunda vez para o juízo. Então quem está em Cristo já tem uma certa vivência, tem um antegozo da salvação futura, que há de ser completada quando nosso Senhor retornar, manifestar-se uma segunda vez para realizar o juízo de todas as coisas. Mas quem ama já está em Cristo. Quem ama já conhece a Deus. Quem ama está em Deus. Por isso, permanecer no amor, mas não um amor sentimental, um amor meramente afetivo, mas um amor concreto, um amor que se traduz em gestos, em pensamentos, em palavras, no modo de ser e de ser para o outro, em serviço, em doação, de fato, de uma entrega pelo outro. Como no Evangelho, o amor está relacionado a praticar os mandamentos, não como os fariseus, mas a uma prática do amor, que é o maior dentre todos eles e sua completude. São Paulo diz que o amor é a síntese da lei, né? Que o amor ao próximo é a síntese da lei, e por isso que Jesus nos deixou um mandamento. Ele não nos deixa, evidentemente, sem leis, sem uma ordem, sem um caminho. Claro, ele mesmo é o caminho e por isso o caminho, a ordem, o mandamento é fazer aquilo que ele fez e faz, ou seja, amar. Amar ao próximo, não cumprindo uma regra numerosa de muitos preceitos, como os fariseus realizavam, mas no dia a dia buscar amar o seu próximo com as suas dificuldades, com os seus defeitos, por amor a Cristo, que é o amor por excelência. Me perdoe. Então, é preciso deixar de pecar e se aproximar do amor que é Deus. Então, em 1 João 4,8, ele vai dizer que Deus é amor. E por ele,
e por ele amar, ou seja, dar testemunho de Cristo, vivendo a justiça, se aproximando dele, das trevas para a luz. Então, o pecado é o anti-amor, o pecado é o anti-luz, é o anti-vida, é o anti-Deus. E, por isso, o anti-Cristo. Mas quem ama é de Cristo. Quem ama, ama em Cristo, que é o amor. Quem pratica a justiça, pratica os mandamentos e pratica o amor. E sai das trevas do pecado e se aproxima de Cristo, que é a luz. Né? Então, aqui eu falo do Coma Ioane, mas antes de falar do Coma Ioane, eu gostaria que nós pegássemos a, o comecinho, né, do Evangelho de São João para darmos uma olhadinha mais concreta em todas essas ideias que eu busquei extrair da primeira carta. Então vamos dar uma olhadinha, eu estou aqui com a Bíblia do Padre Mato Soares, que coloca em 1 João, capítulo 1, versículo 1 seguintes, ele põe o subtítulo de preâmbulo. Então, assim diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que apalparam as nossas mãos relativamente ao Verbo da vida. Porque a vida se manifestou, nós a vimos, damos dela testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e nos apareceu. Isso que vimos e ouvimos vô-lo anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e para que a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. A nova que ouvimos dele e que vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele nenhumas trevas. Se pretendemos ter comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andamos na luz, como ele mesmo também está na luz, temos comunhão recíproca. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se pretendemos não ter pecado, enganamo-nos e não há verdade em nós. Porém, se confessamos os nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda iniquidade. Se pretendemos não ter pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então este foi o primeiro capítulo da primeira carta de São João, mostrando de fato esta relação de que Jesus é a luz e que o pecado são as trevas e que nós devemos caminhar na luz. É bastante interessante toda esta relação. Nós vamos ler um pouquinho depois mais do Evangelho não, da carta, mas antes eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma realidade muito curiosa que acontece quase que só no Evangelho, aliás, na carta de São João. Eu mostrei para vocês no Evangelho de São João a perícope da mulher adúltera. Depois, antes eu havia mostrado também um pequeno defeitozinho no Evangelho de Marcos, em alguns manuscritos, né? Um versículo que falta no capítulo 15, e o chamado final longo do Evangelho de Marcos, ou final curto, dependendo da perspectiva. E hoje nós temos a última dessas ocasiões curiosas que acontecem na Bíblia com relação à primeira carta de São João, em que ocorre uma inusitada situação em uma passagem específica, que é chamada de a interpolação joanina, ou em latim, a coma Ioane. O que é a coma Ioane? É a vírgula joanina, ou a interpolação joanina. Ou seja, em 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, em alguns manuscritos mais antigos, datados dos séculos III e IV, essa passagem parece ter sofrido alterações com um propósito teológico, no caso, reforçar o dogma da Santíssima Trindade.
né? Então, quando nós observamos, por exemplo, alguns códex, alguns papiros que datam dos séculos terceiro e quarto, ou seja, entre os anos de 300 a 400, um pouco antes às vezes, nós temos então alguns manuscritos que vão mostrar a passagem em João 5, 7 e 8, com uma referência clara às três pessoas da Santíssima Trindade. Mas os especialistas hoje acreditam que isso se trata de uma interpolação, ou seja, alguém inseriu estas palavras nesses versículos, alguém reinterpretou, glosou, ou seja, comentou, e com isso acabou alterando um pouco o sentido do texto, dando um sentido trinitário que provavelmente não havia quando esse texto foi escrito. E como essa questão da discussão do dogma trinitário ela está mais acirrada, por assim dizer, nos séculos terceiro e quarto, não que evidentemente não se acreditasse desde sempre o dogma da Santíssima Trindade, mas ainda não havia esta elaboração que só haverá de fato no Concílio de Nicéia, em 325, mas, repito, o cristianismo sempre acreditou na Santíssima Trindade, porque foi isto que Jesus nos revelou, desde sempre Jesus revelou. Então, porém, acredita-se isso já por ter sido encontrados manuscritos mais antigos, né, datados do século segundo e terceiro, que não possuem essa interpolação. E nem algumas tradições antigas, como por exemplo a Bíblia Síria, a Peshitta, e outras traduções mais modernas que já corrigem essa, não é um erro, mas é uma variação. As nossas traduções que são modernas, né, já não tem mais esta variação, não apresentam mais esta interpolação. Essa interpolação ela não fere o sentido do texto, ou seja, ela não é uma adulteração, porém ela acrescenta uma ideia que talvez não estivesse necessariamente na intenção do autor, do hagiógrafo, que escreveu a primeira carta de São João. Então, é uma intervenção de cunho teológico, de cunho apologético, de cunho dogmático, que insere um tema que não estava presente no texto, mas que não adultera o texto, talvez realça mais o sentido daquilo que vem depois no versículo, mas é interessante darmos esta olhada. Então nós temos, eu peguei aqui três traduções, poderia ter pegado outras, poderia ter pegado, por exemplo, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Figueiredo e talvez a Almeida mais antiga, mas eu escolhi de fato três traduções, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Padre Manuel de Matos Soares e a Bíblia Reina Valera, que é uma Bíblia evangélica. Aliás, a Reina Valera é a primeira tradução completa da Sagrada Escritura em espanhol, mas é uma tradução protestante, né, evangélica, que tem uma tradução feita para a língua portuguesa no ano de 97. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia de estudos, uma Bíblia mais técnica, uma versão que nós conhecemos, que nós usamos. E nós temos a versão, então, do Padre Matos Soares, que é a segunda tradução católica mais antiga. Né? Bom, vamos ver como está, então, 1 João 5, 7 e 8 nestas três traduções. Na Bíblia de Jerusalém, nós temos assim: porque três são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Né? E a passagem continua, e os três são uma coisa só.
Na Bíblia do Padre Matos Soares, veja, nós temos assim: porque são três os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Estes três são uma só coisa. E são três os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes três são uma só coisa, como continua o versículo. Na Bíblia Reina Valera, nós temos no versículo 7, porque são três os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes três são como um. É assim que continua o versículo. Então veja que interessante, tanto uma tradução católica antiga, como a Bíblia do Padre Matos Soares, como uma tradução evangélica antiga, como é a Reina Valera, apresentam então a Coma Ioane, apresentam então a interpolação joanina, que coloca uma referência clara à Santíssima Trindade: o Pai, o Verbo, que no caso é Jesus, a Palavra de Deus, o Filho e o Espírito Santo, são apontados como três que dão testemunho no céu e três que são um só, ou uma coisa só, como algumas traduções colocam. Assim como, de fato, três dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Então, para reforçar uma ideia trinitária, alguns copistas, nos séculos III e IV, acrescentaram ao versículo 7 esta estrutura que foi, na verdade, identificada como uma interpolação. Agora, as nossas Bíblias atualmente, tanto católicas quanto evangélicas, têm essa tradução aqui, como na Bíblia de Jerusalém. Porque são três os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Até eu estou aqui com a versão do Padre Matos Soares, que de fato é a versão mais atualizada do Padre Matos Soares, que vai colocar assim: com efeito, são três os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue, e estes três estão de acordo. Então, quando o Padre Matos Soares revisou a sua versão de 1927, colocou então o versículo 7 do capítulo 5 da primeira carta de São João sem a interpolação joanina. Se nós pegarmos a versão de 1927, nós já encontraremos a interpolação joanina. Se nós pegarmos a Bíblia Figueiredo, nós também encontraremos essa interpolação, porque ela é ainda mais antiga do que a Bíblia do Padre Matos Soares, etc, etc. Só uma curiosidadezinha para vocês observarem como que nós podemos ver que a Bíblia é muito curiosa e como os especialistas de fato veem certas passagens. Se nós fizéssemos um estudo mais aprofundado da Bíblia, veríamos que várias passagens das Sagradas Escrituras apresentam algumas variantes. Por exemplo, se nós pegarmos o Pai Nosso em algumas traduções evangélicas, se não quase todas, veremos que elas inserem aquela inserção que nós respondemos na missa, que está na Didaqué: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, no texto do Pai Nosso, enquanto nas nossas Bíblias nós não encontraremos esta frase, né, esta afirmação. E muitos outros exemplos existem, enfim. Os especialistas de fato fazem escolhas, e escolhem pela antiguidade do texto, escolhem pelo caráter do texto, se está corrompido ou não, etc, etc, enfim. Só para mostrar que existem essas circunstâncias bem interessantes. Bom, agora com relação ao que interessa mais propriamente dito, a questão da estrutura da carta de São João, da primeira. Então nós temos um prólogo, que é muito
é uma estrutura parecida com relação ao prólogo do Evangelho de São João, mas é diferente no conteúdo, como nós vimos, mas tem a mesma finalidade de apresentar quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos a continuidade do capítulo 1, versículo 5, até o versículo 10 do capítulo 3, esta afirmação de que Deus, no caso Jesus, é a luz e que devemos andar na luz de Cristo e não nas trevas do mal. Então, lá no capítulo 2, São João vai dizer assim: Filhinhos meus, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Sabemos que o conhecemos por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Quem diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. Por isto conhecemos que estamos nele. Quem pretende estar nele deve também andar como ele andou. Depois ele vai afirmar que quem ama seu irmão permanece na luz, que os nossos pecados são perdoados em nome de Cristo. Ele vai escrever a todos, porque todos venceram o espírito maligno, etc, etc. No versículo 18 ele vai dizer que é a última hora, ou seja, a hora da manifestação do anticristo. E quem são os anticristos? Aqueles que saíram da comunidade, aqueles que já não mais caminham na comunidade cristã, são como os anticristos. Quem nega o Pai e o Filho, quem nega que o Filho não possui o Pai, quem diz isso, na verdade, se coloca contra o Cristo, porque a promessa do Cristo é que aquele que permanece nele permanece no Pai, ou seja, tem a vida eterna. Então, São João vai alertar sobre todas essas realidades. No início do capítulo 3, ele vai dizer que nós somos de fato filhos de Deus e que o Pai nos mostrou isso por seu amor. Nós somos os seus filhos. E por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece o Pai. E que ainda não se manifestou aquilo que nós somos. Vamos lá na Bíblia? Capítulo 3, versículo 2: Caríssimos, agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que seremos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Então, veja que bonito. Nós somos filhos de Deus, mas ainda nós temos algo para realizar em nós, ainda a nossa manifestação como filhos de Deus vai ser completa quando nós virmos a Deus. Depois, no versículo 11 do capítulo 3, São João vai falar então sobre a questão do mandamento do amor. De que este é o grande mandamento de Cristo, amar como ele mesmo amou. Não sendo de fato irmãos como Caim foi para Abel, mas sendo de fato como Cristo é o nosso irmão. E olha só que bonito, no versículo 16 do capítulo 3. Nisso conhecemos o amor, em ter dado a sua vida por nós. Igualmente nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém que possua bens deste mundo vir o seu irmão em necessidade e lhe fechar o seu coração, como está nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra com a língua, mas por obra e em verdade. Por isto conhecemos que somos da verdade e tranquilizaremos os nossos corações diante de Deus, seja qual for a censura que o nosso coração nos dirija, porque Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus é maior do que o nosso coração. Amemos não somente com palavras e com
a língua, mas com obras e verdade. Veja como que São João está em profunda sintonia com Paulo, com Tiago, com Pedro, com Judas, como nós veremos. Veja que os apóstolos falam uma só língua, fazem uma só exortação. Há de fato sermos uma comunidade cristã que se ama, como dizia Orígenes, né? Veja como, aliás, Tertuliano, veja como eles se amam. Então somos chamados a amarmos uns aos outros, porque Cristo nos amou primeiro e porque Ele é o nosso exemplo de amor e porque nós amamos com um amor que dele recebemos. Ele vai insistir muito nesse mandamento do amor. No capítulo 4, ele vai mostrar que precisamos discernir para ver se nós estamos com o Espírito de Deus ou se nós estamos no anticristo. E ele vai dizer no versículo 7 do capítulo 4: Caríssimos, amemos uns aos outros, porque a caridade vem de Deus. Todo o que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é caridade. Como melhor se costuma traduzir, Deus é amor. A caridade de Deus, no versículo 10, consiste nisto, em não termos sido nós os que amamos a Deus, mas em ter sido Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de propiciação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Então ele vai dizer que a fonte do nosso amor, o princípio do nosso amor é Cristo. E que esse amor é e deve ser muito concreto. No versículo 20, se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é um mentiroso. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Temos de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, sempre quando Jesus é questionado pelos mestres da lei sobre qual é o maior mandamento, é isso que ele responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo são o mais importante dos mandamentos, a síntese de toda a lei. Como diz o Rabino Hillel, todo o resto é comentário. Então, portanto, fiquemos com o amor. Amemos a Deus, amemos ao próximo, e que o nosso amor ao próximo seja um grande distintivo do nosso amor dado, dedicado, né, a Deus. Depois de ter falado sobre o mandamento do amor, enfim, e que pelo amor nós não nos tornamos filhos apenas pela água e pelo sangue, ou seja, pela humanidade, pela materialidade, mas também pelo Espírito. E na conclusão ele vai dizer que se nós somos de Deus, nós estamos em Cristo, que Ele é o verdadeiro Deus e devemos nos guardar de todos os ídolos. Veja que a nota do Padre Mato Soares vai aqui nesta Bíblia dizer, vai falar sobre a interpolação que acontece. No caso, ele mostra que essa interpolação acontece principalmente a partir do século IV, com a Vulgata, em que vai colocar a questão do Pai, do Verbo e do Espírito Santo. Não se pode dizer que tenha sido São Jerônimo que fez esta interpolação, mas ela aparece mais ou menos nessa época. E foi repetida durante muitos séculos, mas nos últimos tempos ela não se encontra mais. Enfim, o grande conteúdo da primeira carta de São João é seguir ao mandamento do amor dado por Cristo, amando a Deus e amando ao próximo com palavras, com obras, com doação, com entrega, como Cristo se entregou para perdoar os nossos pecados. Quanto à segunda carta de São João, que é bem mais breve que a primeira, foi escrita pelo ancião, ou seja, João, o apóstolo, o presbítero, o discípulo amado, ou alguém da comunidade joanina, enfim.
a questão da autoria joanina. Foi escrito então à senhora eleita e a seus filhos, como esta carta começa, né, desse modo, que é uma referência para alguma comunidade e para os seus membros, com o objetivo de impedir que falsos mestres convençam os cristãos de lá com falsas doutrinas e os levem a se afastarem da fé. É uma condenação explícita à heresia do docetismo que confessava que Cristo não veio na carne. Para João, eles são anticristos, e não devem ser ouvidos ou recebidos, mas recusados como falsos profetas que são. Reconhecer que Jesus veio na carne é uma marca distintiva de fé do verdadeiro cristão. João incentiva novamente a prática do mandamento do amor, mas não o detalha, provavelmente porque já o fez em 1 João e no Evangelho, mas mostra o desejo de que a comunidade entre em comunhão com Jesus e com eles. Para isso, ele irá fazer uma visita. Então, meus caros, vamos fazer então a experiência de lermos a segunda carta de São João, para ver de fato que nós temos um grande texto em nossas mãos, e que ele apresenta grande conteúdo, apesar de sua extensão ser tão pequena. Vamos para a leitura da segunda carta. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, que eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e que será conosco eternamente. Convosco serão a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e em caridade. Muito me alegrei por ter encontrado alguns de teus filhos que seguem o caminho da verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora rogo-te, Senhora, não como se te escrevesse um novo mandamento, mas o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A caridade consiste em que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, segundo o qual deveis caminhar, como o vistes desde o princípio. Porque muitos sedutores se têm levantado no mundo, que não confessam que Jesus Cristo tenha vindo em carne. Eis o sedutor e o anticristo. Estai alerta sobre vós, para que não percais o fruto de vossos trabalhos, mas recebais uma plena recompensa. Todo o que se aparta e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem o Pai e o Filho. Se alguém vem a vós e não traz essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda participa em certo modo de suas obras más. Embora eu tivesse muitas coisas a escrever-vos, não quis fazê-lo por papel e tinta, porque espero ir ter convosco e falar-vos de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Saúdam-te os filhos de tua irmã eleita. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja que a segunda carta diz para que esta comunidade, esta igreja particular para a qual São João escreve como ancião, para que eles permaneçam firmes na fé, tomem cuidado com os falsos mestres e as doutrinas, nem mesmo escutem os hereges, porque são falsos, mas que reconheçam que nosso Senhor Jesus Cristo veio na carne, ou seja, que Cristo se encarnou e com a sua encarnação, com toda a sua vida, ele nos salva. E nós permanecemos na salvação de Cristo, confessando que ele veio na carne e praticando o mandamento do amor. Na terceira carta, então, que é tão breve quanto a anterior, mas ela apresenta um destinatário mais específico, um tal de Gaio, que é provavelmente um discípulo de João e presbítero de uma comunidade, a quem o ancião faz questão de escrever para expressar a sua alegria pela comunidade perseverar na fé verdadeira, e por ele demonstrar tanto empenho por isso. Contudo, ele escreve para admoestá-lo a ter cuidado com
Diótrefes, um maledicente da comunidade que espalhou mentiras sobre o apóstolo e que trata com expulsão aos seus enviados, e mesmo aqueles que os recebem. João reprova sua conduta como sendo má. João recomenda a Gaio para que imite os bons exemplos e que aguarde uma visita sua. João também cita Demétrio, provavelmente um portador da carta enviado por João. As comunidades do segundo século, além das perseguições como a de Trajano, viviam sob a divisão causada pelas heresias. Por isso era necessário que os anciãos escrevessem cartas para as comunidades, exortando-as sobre a verdadeira doutrina e as heresias, ensinando sobre como eles deveriam proceder com os hereges e como guardar a fé. Então vamos ler a terceira carta de São João, porque é bem curtinha, assim como a primeira. Ao ancião, aliás, o ancião ao caríssimo Gaio, a quem eu amo na verdade. Caríssimo, desejo que prosperes em tudo e que tenha saúde, como atende ditosamente a tua alma. Alegrei-me muito com a chegada dos teus irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade, isto é, do modo como tu andas na verdade. Eu não tenho maior alegria do que ouvir dizer que os meus filhos andam no caminho da verdade. Caríssimo, tu procedes fielmente em tudo o que fazes com os irmãos, particularmente com os estrangeiros, os quais deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em prover as suas viagens de um modo digno de Deus. De fato, foi pelo nome que eles partiram, não recebendo nada dos gentios. Nós, porém, devemos receber estes tais para cooperarmos com eles na verdade. Escrevi uma palavra à igreja, porém Diótrefes, que gosta de ter a primazia entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu lá for, recordar-lhe-ei as obras que ele faz, paurando com palavras más contra nós. Como se isto não lhe bastasse, não só recusa hospedagem aos irmãos, mas proíbe aqueles que os recebem e lança-os fora da igreja. Caríssimo, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não viu a Deus. De Demétrio todos dão testemunho, e a mesma verdade lhe o dá. Nós lhe o damos também, tu sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha mais coisas a escrever-te, porém não quero fazê-lo por meio de tinta e pena, porque espero ver-te em breve e falaremos em viva voz. A paz esteja contigo. Os amigos saúdam-te, te saúdam também os amigos, cada um em particular. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que novamente uma preocupação, assim como na segunda, de que os hereges não sejam ouvidos, de que a verdadeira doutrina seja guardada, de que os maus exemplos não sejam imitados e de que Gaio, assim como Demétrio e todos da comunidade, permaneçam firmes na pregação da verdade, no evangelho que eles provavelmente receberam do apóstolo, do ancião São João, e que as doutrinas estranhas não tomem de fato a comunidade. Diferente de 1 João, 2 e 3 João encontraram mais resistências serem admitidas no cânon, talvez em virtude de sua brevidade, poucos detalhes e pela dureza de suas repreensões. Então, as duas primeiras cartas de São João, aliás, as duas últimas cartas de São João foram aceitas no cânon bíblico um pouco depois. Para concluir, então, o nosso último livro do dia, a Carta de São Judas, é o penúltimo livro do Novo Testamento e de toda a Bíblia, composto por apenas 25 versículos, assim como a carta a Filemon. Está entre os menores livros, mas o seu conteúdo curioso é bastante discutido desde os autores mais antigos. Então, a Carta de São Judas, que é o último livro antes do Apocalipse, é uma carta pequena, como a carta a Filemon, mas ela é de extrema importância porque traz um conteúdo e especialmente algumas referências que são
bastante curiosas e interessantes. Então, nós já falamos quem é Paulo, falamos também quem é Tiago, quem é Pedro, quem é João, e agora nos resta dizer quem é Judas. Então, a carta é referida a Judas, irmão de Tiago, o que geralmente é entendido como o apóstolo São Judas Tadeu. Obviamente, não o Judas Iscariotes. Esse Judas como sendo irmão do apóstolo São Tiago Menor. Quem é esse São Tiago Menor? O chamado o irmão, né, entre aspas, do Senhor, ou o justo, o filho de Alfeu, bispo de Jerusalém, etc. Nós já vimos na aula, na outra aula, quem é de fato São Tiago, o autor da Epístola de São Tiago, do qual São Judas é irmão. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Tadeu, né, como é chamado Judas, São Judas, São Judas Tadeu, teria sido o evangelizador da Armênia e depois foi à Pérsia, ao lado do apóstolo São Simão, o Zelote, né, o Zeloso. E lá foi martirizado por decapitação, provavelmente entre os anos de 65 a 70 depois de Cristo, junto com São Simão o Zelador. Né? Então eles são celebrados no mesmo dia e acredita-se que eles sofreram juntos o martírio, e que São Judas foi decapitado, né, com machado, e São Simão foi serrado ao meio, por um serrote. Bom, então nós temos que São Judas é um dos 12, irmão de Tiago, e um grande apóstolo, né, da antiguidade, foi até a Armênia. Alguns estudiosos acreditam que, na verdade, a carta foi escrita entre os anos 80 e 90, dirigida a um grupo cristão com certa familiaridade com o judaísmo, com o objetivo de alertar as comunidades sobre o perigo de falsas doutrinas que estão se espalhando por aí. Então, sendo São Judas quem escreveu ou não, de qualquer forma, é uma carta que, assim como as outras cartas católicas, alertam as comunidades às quais se referem para tomarem cuidado com os hereges, com as doutrinas estranhas, com as divisões e para receberem a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Contudo, um detalhe curioso é que Judas cita 2 livros que são considerados como apócrifos, relacionados à tradição judaica, e que os cristãos do século I conheciam bem. Então, são o livro de Enoque, ou primeiro Enoque, que ele cita nos versículos 14 e 15, e o livro da Assunção de Moisés, que ele não cita explicitamente, mas implicitamente se refere a uma informação que está contida neste que é chamado de o livro da Assunção de Moisés, ou o Testamento de Moisés. Então, o que são esses 2 livros apócrifos que a Epístola de São Judas vai citar? Então, primeiro Enoque é um apócrifo do século II a.C., atribuído a Enoque, bisavô de Noé. Luiz Alfredo. Então, se foi escrito no segundo século antes de Cristo, como que é de Enoque, sendo que Enoque é bisavô de Noé, Noé provavelmente é 3.000 anos antes de Cristo. Ora, aqui nós estamos tratando de pseudoepigrafia clara, ou seja, alguém assumiu o nome de Enoque, uma corrente, talvez, que assuma o nome de Enoque, uma corrente provavelmente gnóstica, ou de uma corrente misticista judaica, que assumiu esse nome, mas que é possível rastrear, datar este escrito, provavelmente uns 150 ou um pouco antes, da época de Jesus. Então, nós temos esse fato, né, bíblico no Gênesis de que Enoque foi o bisavô de Noé, que foi arrebatado por Deus por ser justo, e este é um dos 3 livros que são atribuídos a Enoque,
Este livro contém várias descrições a respeito da cosmologia judaica. Fala sobre os anjos, exortações morais, sobre como será o fim dos tempos e outras coisas. Possui mais de 100 capítulos e foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, sendo base para vários apocalipses que existem. Então, este é um escrito muito conhecido, que circulava bastante na época de Jesus e que os judeus e cristãos do primeiro século e do segundo século conheciam bastante, justamente porque ele expressava uma certa visão apocalíptica de fim do mundo, né? E que era muito apreciada pelos círculos mais populares. Tanto que foi encontrado entre os manuscritos de Qumran, etc. E se observa que vários escritos que vieram depois, apocalipses judaicos e apocalipses cristãos, se inspiraram então no conteúdo deste primeiro livro de Enoque. Bom, o que é então o Apócrifo da Assunção de Moisés? É uma obra do século I que trata sobre a história de Israel, desde Moisés até mais ou menos a época de Jesus e dos apóstolos. Claro que não vai citar nem Jesus nem os apóstolos, mas parece que está falando sobre mais ou menos aquela época. E fala sobre as perseguições que o povo sofreu desde os tempos do Egito e do Êxodo, passando pela dominação dos grandes impérios, os Macabeus e, por fim, com os Herodianos. Né? Então, vai falar lá de Herodes Magno, de Arquelau e Agripa, aliás, de Antipas e talvez, salvo engano, de Agripa também, primeiro, mas provavelmente até Antipas. Fala sobre o fim dos tempos e o que virá e que virá o Messias, que tudo está de acordo com os planos de Deus. A obra possui 12 capítulos e é um dos vários apócrifos que fala sobre Moisés. Então vai contar mais ou menos a história do povo de Israel, nesses 12 capítulos e mostrar que no final vai vir o Messias, vai consumar a história. Esse Messias é uma espécie de novo Moisés e que vai levar Israel à sua plenitude, que todas as desolações, os desastres, tudo aquilo que aconteceu de ruim, na verdade, já estava previsto por Deus e que no final Israel irá triunfar sobre todos os inimigos. Então Judas exorta os leitores a evitarem aqueles que não confessam Jesus como o Senhor. Esses são rebeldes e acabarão mal, assim como Caim, Balaão e Coré, e devem ser evitados até suas roupas, pois são insensatos, e o Senhor e os apóstolos, assim como Enoque, já haviam profetizado sobre eles e suas falsas ideias. Mas os da comunidade devem guardar a sua fé. Estruturalmente, a carta pode ser dividida em 6 partes com seus versículos e temas. Então, nós temos a saudação de Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Depois nós temos nos versículos 13 e 4 o objetivo da carta, que é combater aqueles que ameaçam a fé. Eles já estão condenados porque não reconhecem Jesus como Senhor. Depois, São Judas vai falar sobre alguns castigos, os 3 grandes castigos para os que faltam com a fé, os maledicentes, os infiéis, que é o castigo no deserto daqueles que estavam no Êxodo e provaram o Senhor, ou seja, e murmuraram contra Deus, morreram no deserto. Depois, os anjos que foram castigados por se rebelarem contra o Senhor, né? No caso, Lúcifer e os outros, e o castigo de Sodoma e Gomorra, né? A destruição dessas 2 cidades por causa do seu grande pecado. Tudo isso é descrito nos versículos 5 a 7. Entre os versículos 8 a 16, vai falar de mais castigos para estes agora, do presente, que são maus, porque assim como estes, os anjos,
o povo de Israel e os de Sodoma e Gomorra insultaram a Deus, estes que não confessam Jesus Cristo como Senhor são igualmente ímpios e terão os mesmos castigos, se não os piores, porque desprezam o senhorio de Cristo. E no versículo 9 nós temos aquela citação tão interessante, né? Quando o arcanjo Miguel, disputando com o demônio, altercava sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir contra ele uma acusação injuriosa, mas disse: Reprima-te o Senhor. Estes, porém, blasfemam de todas as coisas que ignoram, e perdem-se como animais sem razão em todas aquelas coisas que conhecem naturalmente. Então veja que ele está citando um episódio que está descrito no relato da Assunção de Moisés. O Padre Marcos Soares vai explicar que, rejeitando no anjo mau a obra de Deus, São Miguel contentou-se com dizer: Reprima-te o Senhor. O apóstolo contrapõe aqui a modéstia e a moderação de São Miguel à arrogância dos hereges, que não hesitavam em blasfemar contra Deus e as coisas santas. Segundo São Clemente de Alexandria e Orígenes, o autor dessa epístola refere-se a um caso misterioso narrado no livro apócrifo Assunção de Moisés. Então veja que o erudito Padre Mato Soares ele nos dá o seu parecer de que estes infiéis são condenáveis porque são arrogantes e blasfemam contra Deus. Mesmo quando o demônio está agindo, São Miguel, o arcanjo, jamais blasfemou contra Deus, mas reconhece de fato que o Senhor repreende o mal. E nós temos nos versículos 14 e 15 a questão da citação do apócrifo do primeiro livro de Enoque, em que São Judas diz: Também Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, profetizou destes dizendo: Eis que vem o Senhor com as suas santas miríades, a fazer juízo contra todos e a confundir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que cometeram, de todas as palavras injuriosas que os pecadores ímpios têm proferido contra Deus. Então, o Padre Mato Soares diz que esta é uma situação do livro apócrifo de Enoque. Então veja, é bem curioso que uma epístola canônica cite dois livros apócrifos. Um tema que podemos explorar, porque é muito interessante mesmo. Que existe uma certa influência de alguns apócrifos, especialmente alguns apócrifos de conteúdo apocalíptico, no ambiente do Novo Testamento, especialmente das cartas, especialmente dos evangelhos, e que, de fato, ajudam a conhecer a visão de mundo da igreja primitiva também, de certa forma estava meio que orientada, não tanto enquanto aquilo que eles acreditavam, mas enquanto aquilo que eles conheciam, pautada em partes também por esses escritos apócrifos. Claro que não podem ser para nós referências de fé, porque contém erros explícitos, principalmente acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entender as semelhanças que às vezes os escritos canônicos têm com eles, empréstimo de algumas ideias e de algumas figuras, é bastante interessante. Isso, de fato, é tema para pesquisa, estudo, aprofundamento, teses, mas também pode ser um tema para nós olharmos de forma bem panorâmica, mas observarmos também a vastidão desse conteúdo, divisões de cristianismo que existiam nos primeiros séculos, visões diferentes da visão da igreja, que é a reta visão, mas curiosamente também essas visões nos ajudam a compreendermos mais da nossa própria visão e de como é ampla a questão do cristianismo, da visão do próprio Cristo, das escrituras, da história de Israel, da história da igreja, nesse sentido. E a carta termina então dizendo:
aquele que é poderoso para vos conservar sem pecado e para vos apresentar imaculados e cheios de alegria diante de sua glória. Ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja dada a glória, magnificência, força e poder, antes de todos os tempos e agora, por todos os séculos. Amém. Então, se nós temos os blasfemos, aqueles que devem ser castigados, que não reconhecem o senhorio de Jesus, o apóstolo São Judas Tadeu e toda a comunidade cristã que ele se refere, confessam de fato o Senhor Jesus como o Salvador, a quem deve ser dado toda a glória, toda a magnificência, a força e o poder, agora e para sempre. Bom, isto é o que eu tinha para expor a vocês hoje. Como vocês viram, uma aula mais curta do que nós geralmente temos, mas creio que para a extensão destas cartas nós já tenhamos falado o suficiente. Evidentemente que na última aula eu vou mostrar uma bibliografia a qual vocês poderão seguir para todos os livros, e em alguns livros específicos, que hão de servir também para o aprofundamento destas 8 epístolas católicas e também particularmente nestas 4 que nós estudamos hoje. Tão breves, mas tão importantes. Nenhum iode, como disse Jesus, a Sagrada Escritura, da palavra de Deus, da lei, passará ou será retirado. Então, por isso, valorizemos a Escritura como um todo, como toda inteira e toda ela, em todos os seus livros, em todos os seus capítulos, em todos os seus versículos, como palavra de Deus, que ela de fato é. Peço desculpas por ter que me adaptar e improvisar aqui, mas talvez na semana que vem nós não nos encontraremos, porque eu estarei em compromissos que de fato impossibilitarão realizar a gravação da aula da semana que vem, mas com a graça de Deus, na outra semana nos reencontraremos para estudarmos um pouco do grande Apocalipse de São João. Com isso, encerrar a nossa Bíblia e depois dessa aula realizar apenas mais 3. Apenas uma conclusão, depois uma aula especial sobre o tema que nós anunciaremos na próxima aula, mas já deixei algumas dicas. E, por fim, uma aula de indicações bibliográficas e considerações finais, despedidas, etc., para concluirmos mais um curso com a graça de Deus. Minha extrema gratidão a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui, até agora, que tiveram paciência com tantos problemas. Eu novamente me recomendo as orações de todos vocês, pela minha perseverança, pela minha vocação, pela minha vida, pela minha saúde, para que eu seja fiel, para que eu permaneça bem, para que eu me abra sempre mais à vontade de Deus, especialmente me abra à palavra de Deus e busque ser mais íntimo, mais conhecedor e mais praticante da palavra, e para que eu possa então continuar nessa caminhada que não é fácil, mas que o Senhor me sustenta, assim como vos sustenta, e a cada um de nós Ele cuida também. Não fomos nós quem o amamos primeiro, como nos ensina São João, mas foi Ele quem nos amou por primeiro. Então continuemos neste amor. Né? Eu gosto de me referir àquela música, né? Quero um amor maior, né? Um amor maior que o meu. Nós temos este amor, não somente maior do que nós, mas maior do que tudo, Senhor de tudo e Criador de tudo, que é o amor de Deus, que é Deus que é o amor. Né? Então permaneçamos firmes neste amor. E novamente me recomendo as orações de todos vocês. Então fiquem todos com Deus, curtam este vídeo, comentem, compartilhem, deixem as suas impressões. Nosso amigo São Jerônimo vai voltar na próxima aula. Eu não pude trazê-lo aqui comigo. Eu estou com saudade dele também, e acho que vocês também estão, mas ele voltará. Ele nos acompanhará nas próximas e últimas aulas, porque ele é uma presença muito ilustre. E, enfim, vamos seguir em frente,
E até a próxima aula, então, com a graça de Deus. Aguardo por vocês nos comentários e aguardo também por cada um de vocês na nossa outra aula para tratarmos do Apocalipse de São João. Então, tem dúvidas sobre o Apocalipse de São João? Vamos trazer essas dúvidas, vamos resolvê-las, vamos nos preparar, porque vai ser um estudo muito bom. Eu vou usar mais fontes dessa vez para tratar do Apocalipse e com certeza vamos pelo menos ter uma chave boa de leitura dessa obra, que é o grande fecho, o fecho glorioso da Sagrada Escritura, uma abertura para o infinito, uma abertura para a escatologia, uma chave de leitura de toda a história da Igreja, da nossa história pessoal de todos os tempos, e uma ponte direta com o Gênesis, uma ponte direta com as nossas vidas, com o próprio Deus, e é um livro magnífico. Por isso, vamos estar na próxima aula com toda a disposição para aprendermos mais, para saber como abordar e entender este livro maravilhoso que é o Apocalipse, para que ele possa enriquecer as nossas vidas com a sua grande riqueza de conteúdo. Isso nós estivemos e permaneceremos sempre. Aliás, quase me esqueci, perdoe-me todos. Nós peçamos a Maria Santíssima, nossa mãe, a mãe da Palavra de Deus, a mãe do Divino Amor, para que ela nos ajude a seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, seu Filho, e também o seu exemplo para amarmos mais a Deus, para vivermos esse amor que ela buscou viver, para perseverarmos na verdade como ela perseverou e está, e para um dia alcançarmos a glória de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus, salve Maria, paz e bem, valei-nos São José, viva São Jerônimo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus assim quiser. Um abraço a todos e Deus lhes abençoe poderosamente hoje e sempre. Amém.